Olá a todos do nono ano, dando prosseguimento no nosso conteúdo de filosofia, e o tema da aula está aí no nosso slide, ética no pós-guerra. Então vamos. Bom, na aula passada estudamos sobre a ética em períodos de guerra. Vimos que a ética e a política continuam a existir dentro desse período, de modo que conferências foram feitas, como conferências de Genebra, que estipulavam assim os crimes de guerra, como escravizar pessoas, bombardear os civis, escolas, igrejas, roubar os pertences dessa população civil, um soldado fazendo isso, etc. Bom, todos esses crimes eles foram assim relacionados dentro dessas conferências. E vimos também que os terroristas que agem sem o menor pudor, saem destruindo tudo e assim fazendo aquilo que eles bem entendem. Porém, dentro de uma guerra, existem crimes que são respondidos, que são julgados após o fim da guerra. Começo com uma reflexão dentro dessa questão de guerra. Uma pessoa pode ser inocentada de um crime porque matou cumprindo ordens? Logicamente, a pessoa pode escolher entre fazer ou não fazer. Então, uma grande filósofa alemã chamada Hannah Arendt trouxe muitas questões em relação a isso. Esse cumprir ordens por apenas cumprir, ou seja, cumprir ordens de forma irrefletida. Bom, Hannah Arendt viveu de 1906 até 1975. Ela foi uma filósofa alemã e tinha origens judaicas em relação à religião dela. Durante a Segunda Guerra Mundial, 1939 até 1945, ela teve que se refugiar nos Estados Unidos, já que ela teve a sua nacionalidade confiscada e se tornou uma apátrida. O que é isso? Uma pessoa que não é reconhecida como cidadã em nenhum país. Ela só pôde ser cidadã norte-americana em 1951. Uma apátrida, dentro desse contexto, sofre bastante. Por quê? Ele não consegue matricular os filhos em uma escola, não consegue emprego formal, não consegue abrir uma conta em banco. No caso, se essa pessoa for assaltada ou tiver algum problema de saúde, sendo assaltada, ela não vai conseguir comprovar isso. E se ela tiver algum problema de saúde, ela vai ter muitas dificuldades para ser atendida no hospital, já que ela é reconhecida como se fosse ninguém. É uma apátrida ou sem pátria. Então, Hannah Arendt passou por isso. Sendo que ela teve uma contribuição muito grande dentro da filosofia e as questões que ela trouxe foram importantíssimas para se pensar a questão do mal em uma sociedade. Eu coloquei a frase dela com a sua imagem: o poder é de fato a essência de todo governo, mas não a violência. Poder tem que estar presente no governo. Não existe governo sem poder. E segundo ela, esse governo pode optar pela violência ou não. Bom, a questão do mal. Como falamos, na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava vivendo assim uma ditadura com Adolf Hitler. E por isso que Hannah Arendt assim saiu e teve a sua nacionalidade confiscada e tornou-se uma apátrida. Porém, ela teve a oportunidade de acompanhar um julgamento esse que foi de Adolf Eichmann, ou seja, era uma pessoa muito importante para os nazistas. Ele foi capturado em 1960 em Buenos Aires e foi julgado em Israel, onde teve a pena de morte, a forca. Foi julgado e foi punido assim ao enforcamento. Bom, ela teve a oportunidade de acompanhar o julgamento de Eichmann, buscando entender quais eram as motivações que fizeram com que Eichmann agisse da forma que agiu. Agora, em relação aos campos de concentração dos nazistas, eles
pegavam as pessoas e tratavam essas pessoas como se fossem animais. E Adolf Eichmann, ele foi um motorista que transportava as pessoas para os campos de concentração. E ele foi julgado e faziam perguntas do porquê que ele assim agia, porque ele transportava essas pessoas. Bom, Hannah Arendt, ela disse que no século XX o mal tornou-se radical, se radicalizou. Por quê? Transformava os outros em nada, em supérfluo. Por que ela disse isso? Porque nesses campos de concentração, exemplo, os judeus recebiam a marcação da estrela de Davi. Eles perdiam seus nomes. Eles eram identificados dessa forma. Eles eram separados das suas famílias. Os homossexuais, rosa. Os comunistas, vermelho. Então, eles eram identificados assim por esses símbolos. Sem nome, sem família, e trabalhavam e depois morriam. Era uma degradação moral feita assim nessas pessoas, nos campos de concentração. Então, Adolf Eichmann, ele era o motorista e levava essas pessoas para os campos de concentração. E no tribunal, lá em Israel, ele era questionado. Ele foi questionado. Por que você fazia isso? E ele dizia, eu fazia isso porque eu estava recebendo ordens. Por isso, eu fazia e assim transportava essas pessoas. Mas eu não tinha nada a ver com isso. Eu não tinha nada contra essas pessoas. Eu só estava obedecendo ordens. Hannah Arendt, prestando atenção naquilo que era falado por Eichmann, ela olhava para ele e via como se fosse uma pessoa comum. E qualquer um poderia dizer que ele seria um bom pai de família, um bom vizinho. E aquilo que Eichmann falava, ela disse que não tinha ali uma profundidade, era superficial, de modo que ela colocou ele como tendo uma incapacidade de pensar. Isso não significa que ela estava assim sendo a favor de Eichmann. Ela estava querendo dizer que, e assim disse, as pessoas são alienadas e muitas vezes agem de forma irreflexiva, ou seja, sem pensar. Então ela não estava querendo inocentar Eichmann ao falar isso, porém ela estava dizendo que existe uma alienação e as pessoas muitas vezes são guiadas e agem por essa alienação, uma forma irrefletida de agir. Agem sem pensar. Por isso que ela dizia que é preciso ter uma grande responsabilidade com o mundo, de modo que para ela a irreflexão, essa alienação é um grande mal. Tanto é que cabe, na verdade, aos adultos o ensino das crianças para que elas possam viver de uma forma coletiva, que elas venham a entender que a coletividade é importante, que existem direitos e deveres, de modo que é impossível uma pessoa se tornar ética sem pensar no coletivo, no bem comum. Eu coloquei uma frase dela: o objetivo da educação totalitária nunca foi incutir convicções, mas destruir a capacidade de formar alguma. Totalitária aqui eram os governos totalitários que o mundo passou, como Hitler, Benito Mussolini, foram governos totalitários. Stalin, na União Soviética, ou seja, não existe liberdade de expressão, não existem partidos políticos, a vontade do Estado tem que permanecer. As pessoas devem obedecer, senão serão punidas. Então, a educação dentro desses governos totalitários não coloca convicção nenhuma, muito pelo contrário, faz com que a pessoa perca a capacidade de pensar por conta própria e assim construa as suas convicções. Outra frase dela:
O grande isolamento é cercar-se daqueles que pensam igual a você. Esse é um isolamento verdadeiro. A pessoa pensa que, na verdade, ela está cercada por pessoas benquistas, amigas, mas também, na verdade, ela está isolada. Por quê? A pessoa que pensa diferente nos ajuda a crescer como seres humanos. Então, não significa que seremos amigos dessas pessoas, porém, é preciso considerar aquilo que é falado e analisar, e assim, depois de analisar, agir a partir da análise que se fez. Não é simplesmente ignorar e nem muito menos nem ouvir a pessoa. Outra baita frase da Hannah Arendt. Outra: quem habita este planeta não é o homem, mas os homens. A pluralidade é a lei da Terra. Hannah Arendt. Homem aqui no sentido genérico, ou seja, ser humano, humanidade. A humanidade é plural, ou seja, diversificada. Existem várias formas de enxergar muitas coisas, vários gostos, várias opções, entre outras coisas. Enfim, bom, gente, espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo. Valeu!